Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma semana começando e o nosso Deus à frente de tudo, como sempre. Esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E graças mais ainda pela misericórdia do nosso Deus glorioso. Ela se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Então, se chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, queridos? E nessa manhã, antes de nós começarmos, vou dar uma fechada aqui, antes de nós começarmos, vamos falar com o Papai do Céu, porque esse Deus, ele é glorioso. É o único Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, El Shaddai, o Jeová Rafá, Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua proteção, obrigado pela sua direção. Obrigado, Pai, por estar ao nosso lado, derramando da sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e esta misericórdia que renova-se a cada manhã. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, de toda a minha família, dos meus parentes, meus amigos, todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, em tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador, porque é o melhor lugar para estarmos. Porque ninguém melhor do que o Criador para direcionar, proteger, alicerçar e alimentar a sua criatura. Assim somos nós em tuas mãos, ó Deus. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, de contenda, de desânimo, espírito de inveja. Pai, todo espírito contrário à tua vontade seja repreendido em nome de Jesus. Nessa manhã, nesse início de dia, ó Deus, vem com a tua palavra nos confortar, vem com a tua palavra nos orientar, vem com a tua palavra nos mostrar a tua verdade. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? Deixa eu dar mais uma abertura aqui. Nessa manhã eu trouxe um texto para nós meditarmos. Eu quero falar sobre um erro de um filho que se achava certo. É um texto bem conhecido, que é a parábola do filho pródigo, mas eu quero entrar aqui na parte B, que fala do irmão mais velho. É comum nós ouvirmos falar sempre do mais novo que saiu de casa. Eu quero falar do mais velho nessa manhã, tá bom? E o texto diz assim, ó, Lucas 15, 25 ao 32. Deixa eu fechar aqui. Lucas 25, aliás, Lucas 15, do versículo 25 ao 32, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, falava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, eu quero falar sobre o erro de um filho que se achava certo, ou um filho que se achava certo, que é o irmão mais velho, né? Antes disso, já quero mandar um abraço para o pastor Marco Aurélio. Deus abençoe, pastorzão. Continue derramando bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Muito bem. Você já aconteceu alguma vez de você ter se achado cheio da razão e de ter dito com muita convicção: é sim, eu garanto, eu tenho certeza absoluta do que estou dizendo? E no final descobriu que estava redondamente enganado no teu ponto de vista? Eu falo muito assim com meu filho, né? Quem conhece mim, o pastor Marco, por exemplo, conhece o Bruno.
E toda vez quando ele traz um assunto, eu pergunto a ele, qual é a fonte? De onde que você tirou esse comentário? A fonte. Porque é a fonte que vai dizer se é certo ou não. A fonte nos transmite muitas coisas, né? Então, muitas das vezes a pessoa afirma, eu garanto, eu tenho certeza, porque ouviu fulano, ciclano, beltrano e toma aquilo ali como uma posição. Esse texto que acabamos de ler conta a história de um homem que passou por essa experiência. Esse filho mais velho, ele se achava completamente cheio de razão, mas ele não estava cheio de razão. Justamente nos 3 aspectos que ele se sentia tão seguro de si, ele estava enganado. E o interessante é que o propósito dessa história, ou seja, Jesus conta esta história querendo que as pessoas que o ouviam se identificassem com ele. Ou seja, certo aos próprios olhos, mas errado aos olhos do Pai Celestial. Certo aos olhos humanos, mas errado aos olhos de Deus. Então Jesus traz essa observação, esse ensinamento, para que nós possamos observar o que Deus quer que reconheçamos com a história do homem que se achava certo aos seus olhos, mas estava errado aos olhos de Deus. E é muito comum nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que ele fez uma avaliação errada do seu irmão. No versículo 30, ele diz assim, vindo porém este teu filho. Então, este irmão mais velho errou ao julgar o seu irmão. Repare que ele já nem o considerava o outro como seu irmão. E por isso ele diz, o teu filho. Ele já não considerava mais o irmão mais novo como o irmão dele. Então ele não conseguiu ver o arrependimento do irmão. O arrependido voltou. E o que é que ele buscava? A reconciliação. Ele já tinha ganhado a herança dele, o pai já tinha dado. Ele perdeu, agora ele ia ficar como irmão, mas sem a herança. Ele perdeu. Por isso que o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu, agora, porque ele já levou tudo que ele tinha. Ele vai morar dentro de casa, mas a tua herança é tua herança, ele não vai tocar. Mas ele não conseguiu ver o arrependimento do irmão, que arrependido voltou e buscava uma reconciliação. Ele considerava o irmão como um perdido, um rebelde, um ingrato, que não merecia perdão. Então o pai, que agia corretamente, discordou do filho mais velho, quando ele afirmou no versículo 32, dizendo, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora foi achado. Em outras palavras, ele achou o caminho de volta. Então, esse ensinamento aqui, dessa primeira avaliação, é que possamos aprender que Deus é o nosso Pai misericordioso. Além de poder, aliás, alguém pode ter errado com você, pode lhe ter feito o que é mal, mas quando Deus resolve receber de volta aquele que errou, nós não devemos fechar o nosso coração àquela pessoa. Deus perdoa alguém e acontece de algum irmão ficar triste e muitas das vezes diz, essa não. Deus converteu fulano, ou Deus está abençoando fulano. Logo fulano que me fez isso, isso, aquilo, e agora vou ter que aturar ele na igreja. Não é? Imagina você num domingo pregando, eu com o pastor Marco, com o pastor pregando na igreja, e de repente entra alguém na igreja, que na nossa juventude foi alguém que falou mal da gente, que brigou, que queria nos machucar. De repente entra com uma Bíblia na mão e olha para você pregando lá no púlpito. E essa pessoa que te fez tanto mal senta lá no finalzinho da igreja. Aí você acabou de pregar, fez um apelo, aquela pessoa se levanta e vai lá para frente, cai de joelho na tua frente para você orar por ela. Você vai orar ou não? É forte, né? Mas é assim que Deus age. Jesus deixou bem claro que a nós, filho de Deus, cabe perdoar como o Pai perdoou. Lá em Isaías 55, versículo 7. Imagina, agora eu estou contando
essa história porque aconteceu comigo. Eu não gosto de falar nada de ninguém. Isso já aconteceu comigo. Pessoa que eu, mesmo estando na igreja, sabe? Eu pastor na época, nos 90 ali, e de repente entrou na igreja alguém que eu, particularmente, eu não gostava e Deus mandou lá na igreja. Eu desci, orar, botei a mão sobre aquela cabeça. 2 meses, 3 meses depois, aquela pessoa, aquele irmão em Cristo, tornou-se um dos melhores obreiros que eu tinha na igreja. Porque Deus, quando age, Ele faz assim. Então pense bem, haverá alguma pessoa para quem você tenha fechado a cara e negado perdão? Deus faz assim. Ele faz aquele 180, né? Na nossa vida e no nosso ministério, então chamado a tua vida normal. O segundo erro desse irmão mais velho é que fazer uma avaliação errada do pai. Ele fez uma avaliação errada do próprio pai. Versículo 28 e 29 diz assim, ó. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai falava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele fez uma avaliação errada do próprio pai. E como muitos hoje fazem avaliação errada do próprio Deus. Então o segundo erro dele foi exatamente esse. Ele murmurou contra o seu pai. Ele reclamava de ser alvo de um tratamento desigual. Sentia-se injustiçado. A nossa Bíblia, no Velho Testamento, mostra de como os judeus murmuraram contra Deus no deserto, duvidando se ele estaria mesmo presente e se ele realmente cumpriria sua promessa. Será que alguém acha que Deus não está sendo justo? Que o que está, ou se está sendo tratado com desigualdade? Deus não faz acepção de pessoas. Todos são amados. A questão é que Deus é misericordioso e o nosso coração ainda é muito duro. Isaías 1,19, por exemplo, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muita gente quer, poucos ouvem. Inclusive no Novo Testamento diz a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus é justo. Então, aprender a ser grato é buscar a fidelidade com Deus. Então, devemos lutar para não cair no exemplo desse filho que se achava certo, mas que errou ao julgar seu irmão e errou também ao julgar o próprio pai. O terceiro erro desse jovem agora, que se julgava certo, foi fazer uma avaliação errada de si mesmo. Versículo 45. Então ele fez versículo 45, ele fez uma avaliação errada de si mesmo. Então, muitas das vezes nós precisamos ter cuidado por causa do falso senso de justiça. Existe, eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa, para querer ser santo, ele quer apontar o pecado dos outros. Ele quer apontar o defeito dos outros para querer ser santo. É comum nos dias de hoje, né? Então existe esse falso senso de justiça própria, que é terrivelmente prejudicial para o indivíduo. Ele se acha infalível, ele se acha perfeito, se acha justo, sabe? Se acha santo demais. Eu acho interessante quando Jesus diz assim, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Jesus não viu referência de santidade aqui na terra, senão ele usava alguém. Usava Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, fulano, ciclano. Mas ele falou, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. É a referência de santidade para Deus. Justo é o Pai que está no céu.
Então esse jovem aqui, ele dispensou a humildade dele, e precisamos saber que a soberba é a avenida para o desastre. Não podemos nos deixar dominar pela soberba. É uma avenida por onde você anda nela, e é onde acontecem os desastres. Os grandes homens de Deus foram todos humildes: Moisés, Gideão, Jeremias, Pedro, Paulo, etc. Eles foram abençoados e serviram ao Senhor porque, antes de tudo, foram humildes, souberam reconhecer suas limitações diante de Deus. O que é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Então, para não cair no erro do filho que se achava certo, mais velho, lembre-se que Deus não aceita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então estes aqui foram os erros que nós encontramos nesse menino, nesse irmão mais velho. Primeiro erro, fazer uma avaliação errada do seu irmão. Segundo erro, fazer uma avaliação errada do pai. E o terceiro erro, fazer uma avaliação errada de si mesmo, por causa da soberba. Então, estes foram os erros que ele julgava absolutamente certo. Ele fechou a cara para o irmão, negando-lhe o perdão. Ele murmurou contra o pai, achando-se que era um alvo de injustiça. Ele dispensou a humildade, achando-se ser muito perfeito e muito bom. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo espírito de engano. Nós estamos terminando o penúltimo mês do ano. Então que possamos avaliar todo a nossa trajetória até aqui. E lembrando o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então que esse Deus glorioso te prepare, te capacite, te fortaleça, para que as bênçãos cheguem, e elas chegam, e te encontre preparados para recebê-las. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.